Muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos. Neste momento, são exatamente 1h08. Daqui um pouquinho nós estamos dobrando nossos joelhos para orar por você. E desde já quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que dão uns likes no meu canal. Na verdade, para resumir, eu quero agradecer os santos, menos aos profanos. Profanos aqui, eles só têm direito de dar opinião uma vez, não tem direito de advogado, não tem direito de um telefonema, não tem direito de argumentar. Então, como este canal é só para os santos, então o canal é meu, eu aceito quem eu bem quiser. E muitos até têm comentado que eu tenho... não aceito opiniões. Não. Você já viu a opinião de trevas combinar com a luz? Eu não posso aceitar, porque os maus vão corromper os melhores ou os bons. Então, neste caso, né, como na verdade este é um canal para os santos e não para os profanos, né? Então nós vamos, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó, para muito alguém chegar e falar assim, poxa vida, que vaidade, né? Pois é, mas a vaidade necessária. Gostou? O problema é seu. Se não gostou, para mim não faz diferença. Então veja bem, eu quero te dizer uma coisa. Como é difícil seguir o verdadeiro Deus, mas não é impossível. Como é difícil querer o arrebatamento, mas não é impossível. Como é difícil ser fiel a Deus, mas não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então veja, neste momento, que eu estou gravando esse vídeo, desde já, pedindo para você colocar o seu like. Deixa o seu likezinho aí, correto? Inscreva-se no canal, compartilhe. Compartilhar, irmão, não é clonar o meu canal. Compartilhar não é hackear o meu canal. Como já hackearam aí, né? Não sei qual a intenção, estão postando, pegando os meus vídeos e colocando o meu próprio canal, né? Os vídeos com direção a mim para dar visualizações a eles. É estranho, mas já denunciei ao YouTube, nós já sabemos, a gente já fez umas investigação. Eu não sou bobo, né? Então já fiz. E eu não autorizo ninguém colocar meus vídeos em canal nenhum sem minha autorização. De jeito nenhum. Porque a princípio eu não vou nem comentar se eu ver, assim como eu já fiz com outros, né? Se eu ver no canal, eu nem vou falar, ô fulano, ó, tô denunciando. Não, eu já automaticamente, né, o YouTube vai ficar sabendo e ele vai bloquear este canal ou até excluir o canal desse cidadão ou da cidadã, como existe muitas maracutaias. Se essas pessoas não têm audácia, não têm autoridade, não têm sabedoria de Deus, é melhor então que eles querem ser igual a mim para trazer essas mensagens, vá para o jejum, para a oração, passa alguns anos em cima do monte, estudando Bíblia, né, comendo Bíblia, né, ainda bom que você vai falar alguma merda aí, né, desculpa a expressão, mas isso é para os profanos, correto? Então, veja bem, que é só passar, comendo Bíblia, estudando, né, lendo, interpretando. E algumas pessoas até têm perguntado, pastor, mas como que o senhor consegue guardar isso? Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. A minha Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Como muito estudar, enfarpa a carne. Agora, os homens de hoje estão estudando, não é para levar a salvação às almas carentes. Eles estão estudando para destruir as almas carentes. Ou eles estão baseados em Ezequiel 34, Jeremias 23, aqueles pastor, né, também que são cães gulosos. E alguns dos mercenários aí, dos apostatas, né, dos profanos, podem até querer dar o dislike aqui, né, porque na verdade eles só têm direito só mesmo a falar só uma vez e a gente vai excluindo, que eu nem leio todo, né, quando eu já vejo que já é ofensa, eu já excluo, bloqueio e denuncio. Então,
já deixo para lá conforme for. Então veja bem que esse canal é só para os santos, não para os profanos. Só para quem entende, né? Para quem tem sede de salvação, para quem quer subir na glória, ir para a glória. Então veja bem que hoje em dia, para a gente acharmos um pastor que pregue o que eu prego, né, na internet, é bem difícil. Irmão, até a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, muitos se apostatarão da fé. Muitos até mesmo, o diabo tem poder de se transformar em anjo de luz e enganar até mesmo os fiéis. E por enganar até mesmo os fiéis, a letra mata, mas o espírito vivifica. E o muito estudar enfado a carne. Mas eles estudam, não é para ajudar a vida espiritual da pessoa a chegar até Cristo. Eles não pagam preço. É igual eu pus aí uma mulher aí, né? Que, na verdade, vendendo oração, mas essa dá cara, né, irmão? Vocês podem ver no meu vídeo aí, que tem um link dela aí. Essa dá cara e fala, se você não quiser ser rico, se você não quer ser rico, então me dá seu dinheiro pra mim, porque eu vou fazer a oração da riqueza, é o óleo da riqueza, ela vende o óleo por R$38 e não sei quanto, R$35,80, né, no Mercado Livre. Então é mais uma impostora, essa pessoa. E nós, como homens de Deus, que temos compromisso, temos que denunciar essas matracas. Nós temos que falar, porque Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele veio foi para falar mal dos mercenários, foi para falar mal dos apostatas, né? Desses escribas que acha que escreve, né? Ou transcreve as leis, né? Porque na verdade hoje nós temos Bíblia para tudo quanto é idade. A palavra de Deus está violada. Né? Por último, aí nós vimos aí, agora Bíblia sobre graça, né? Graça sobre graça. Inclusive, essa Bíblia tal de graça sobre graça, vocês têm que entender o seguinte, né? Que essa Bíblia que é do movimento, do movimento do homossexualismo, não é isso? Da pessoal gay, que assim como a Bíblia Santana tem postado aí. Então, graça sobre graça significa que a graça dele está acima da graça de Deus. Então, graça sobre graça, né? Então, quer dizer que eles querem ser antes do Gênesis. Assim como esse tal de Tales, que Deus derrubou ele também, que queria ser antes do Gênesis, colocando a sua história, né? Porca, imunda, hipócrita, antes do Gênesis. A mesma astúcia, né? Que Satanás também tinha lá em Isaías capítulo 14. Mas essa é a razão, irmão. Nós não podemos ver o pecado e calar, não, né? Nós somos livres. O nosso Brasil ainda é livre. É direito de, quando nós postamos alguma coisa no nosso canal, com a própria imagem, nós temos direito de falar. Agora, provar o que vemos, né? Então, tudo isso que eu estou falando, você tem visto. Não precisa eu aqui pôr e nem postar. Até porque para esse vídeo não ficar tão grande. Então, eu quero te dizer para você que hoje, você para encontrar um pastor que prega o que eu prego, porque eu até hoje não achei nessa internet, nesse YouTube, um pastor que prega o que eu prego. Não tem. Não sou o dono da verdade. A verdade está na Bíblia. É só ler e conferir com o que eu prego. Aqueles que querem distorcer, porque eles são hipócritas. Então vou te dizer uma coisa, qual pecador que não quer defender o seu pecado? Né? Qual coruja que não vai agarrar o seu toco? Então, se a pessoa ela gosta de fumar, ela vai defender o fumo. Se a pessoa ela gosta de beber, ela vai defender a bebida, vai falar que não tem problema. Se a pessoa ela gosta de prostituir, ela vai defender a prostituição. Então, quer dizer, o pecador vai defender o seu pecado. Então, quer dizer, todos, né, pecado para elas estão corretos, mas quando se trata de santificação está errado. Então, vou te dizer aqui como é ser um pastor, né, que vive da fé, ou pela fé, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos tempos, né, os justos viverão da fé ou pela fé. Correto? O que é viver pela fé? O que é viver da fé? Viver da fé é o que eu vivo. Há 16 anos, vou fazer 17. Certo? Eu, por mais que eu busque a consagração, a minha vida com Deus, eu não busco riqueza, nunca busquei riqueza de Deus
nessa terra aqui. Eu nunca busquei, nunca cheguei e falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê riqueza nessa terra. Eu nunca busquei. A única coisa que eu falo, Senhor, eu quero comer, eu quero o suficiente para comer, para beber, pagar as minhas dívidas e pregar a tua verdade, eu quero saúde. Deus tem me ouvido, irmão. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu vou dizer para você o que é uma vida de um pastor que vive da fé, que vive pela fé ou da fé. Exemplo, você conhece algum? Talvez não. Se conhecer, eu estou te apresentando mais um aqui que sou eu. Eu vivo da fé e pela fé. O meu ministério ele é pequeno. Não sei. Eu acredito que Deus não tem ele para ficar enorme, como essas sinagogas de Satanás que é grandes e geram milhões e bilhões e roubam, comem as gorduras e arrancam as lãs das ovelhas, assim como também, né, está escrito em Jeremias 23, os pastores. Então eles apacentam a si próprio. Eles não apacentam as suas ovelhas. O que eles apacentam é as ofertas, os dízimos, os votos e tridízimo, que eu nunca vi na Bíblia, né? Tridízimo que eu nunca vi na Bíblia. É tanta mentira, é tanta invenção de Satanás. Então eles perverteram a palavra de Deus. Assim como tem essas Bíblias que agora, né? Cada um tem suas Bíblias e tira aquilo que quer, aquilo que lhe interessa, fica, o que não interessa, sai. Mas o meu ministério continua sendo o mesmo. Agora, alguém perguntou para mim, pastor, eu gostaria de comprar uma Bíblia. Qual Bíblia eu compraria? Eu acredito, irmão, que jamais essa seria violada. Essas Bíblias criadas aí nas coxas do diabo, né? Sai fora. Bíblia de mulher, Bíblia que não sei o que, essa Bíblia para mulher não existe. A Bíblia é universal. Então, nós, cristão, verdadeiro cristão, devemos comprar uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Esse é o teólogo que não negou a fé, né? Assim como Martim Lutero. Então veja bem que o que é ser um pastor que vive da fé? Vive pela fé. Então eu sou um pastor que vive da fé ou pela fé. Eu vou contar para você aqui, preste bem atenção. Eu tenho simplesmente 2 ministérios. Os 2, juntando as pessoas, não dá 50 pessoas, certo? São 16 anos. Sabe por quê? Aí você fala, mas só isso, pastor? Não, já passou mais de 30, 40 mil pessoas. Ou não, eu acho que é um exagero, sei lá. Ou pode ser, né? Tem 17 anos, 16 anos, né? Mas eu me lembro muito bem que eu já ganhei muito mais de 20 mil, 30 mil almas para Jesus por onde nós andamos, certo? Então veja só que quando o servo de Deus ele prega, a Bíblia diz assim, vinde a mim como você está. Vinde a mim, estou descansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então vamos lá. Então é o seguinte, então preste bem atenção. Então, quando você vai a Jesus, você vai da maneira que você está. Você vai bebendo, vai fumando, vai jogando, vai prostituindo, vai matando, vai roubando, vai fazendo o que for. Quando você chega até uma igreja, se você saiu lá do mundo, você saiu porque você precisa mudar a sua história. Você já está cansado da vida medíocre que você vive, da vida de pecado, a ponto de ser levado para o inferno. Então você não quer ir para o inferno. Então você faz o quê? Você vai para uma igreja para mudar a sua vida, a sua história. Porque só Jesus liberta. Quem transforma o homem não é placa de igreja. Quem transforma o homem não é pastor, não é padre. Padre não tem poder para perdoar o homem, pastor não tem poder para perdoar o homem, né? Então nada disso, é somente Jesus Cristo que tem poder. Então é ele que transforma. Então você vê como está e ele vai te transformando. Mas como que ele vai te transformando? Se dentro da igreja não tiver o pastor, aquele lá, o anjo da Filadélfia, que te pregue a verdade todos os dias, que te chame a atenção, que te repreende, que te ajuda você a se manter no caminho que você escolheu indo para a glória, então a igreja vai virar uma baderna. Então as pessoas vão viver cada uma a sua vida e o pastor por si e os seus dízimos e ofertas. Então nós vemos que hoje em dia ninguém paga preço por ninguém. Antigamente as pessoas subiam ao monte, jejuavam, oravam. Hoje nós vemos na mídia cobrança de oração, como nós vemos essas pervertidas, essas impostoras aí, vendendo óleo,
né? Chamando as pessoas para ser rica, e eu já tenho um estudo lá nesse comentário contra isso. Então, as pessoas, irmãos, eles estão cegos, eles abandonaram Jesus. Eles não querem ouvir sobre mudança na vida. Eles querem ser libertos, sim, mas não libertos do pecado. Eles querem ser libertos da tribulação ou da falta de dinheiro que falta para ele. Eles querem ser libertos da vida de solteiro, quer casar ou quer arrumar. Quer dizer, eles querem ser libertos de coisas do seu interesse. Mas libertos mesmo para entrar no reino de Deus, eles não querem. E para achar um pastor que prega o que eu prego, irmão, até agora eu não achei. Quando eu me enganei, pensando que havia achado, a princípio eu tinha feito um vídeo, para quem lembra aí, até elogiando, né? É um cidadão aí, lá da defesa da fé, né? Defesa do evangelho, né? Então esse cidadão aí, né, da defesa do evangelho, ele prega muito bem. O camarada é um ESP, a teologia dele é muito impactante. Porém, a letra mata e o espírito vivifica. Porém, o anjo de luz, né, o anjo que se transforma em luz, ele brilha até um certo limite. Depois o brilho dele acaba. Assim como muitos caíram, Deus também vai derrubando esses. Então, veja bem, como nós detectamos um mercenário, um falso profeta, um mentiroso. Como vemos muitas das vezes aí o sujo falando do mal lavado, o sujo falando do mal lavado falando do sujo. Aí um acusa o outro, outro acusa o outro. Mas espera aí, mas todos eles caminham de mão dadas, são abraçados. Simplesmente talvez se debatem um contra o outro porque não foram apresentados ainda no reino satânico, né? Porque na verdade fazem parte da mesma panela. Então veja bem, né, que como nós identificamos um falso profeta, irmão, quando ele sai, ele vem cheio de lábia, ele vem cheio de entendimento, ele impacta, ou faz o impacto, traz o impacto para as pessoas que estão vendo. Vamos dizer, vamos pegar o exemplo de mim. Vamos dizer que eu fosse um falso profeta, que eu vou dizer uma coisa, se eu fosse um falso profeta, minha igreja estaria lotadíssima e eu estaria distribuindo um monte de alguidar para vocês, né? Um monte de panfletim, de bijuterias, né, consagrados. Estava ensinando vocês a ser bruxos, porque as igrejas que distribuem isso estão te ensinando você a ser bruxo e bruxa. A macumba, né, que não liberta. Então veja que Deus repudia, porque só o nome de Jesus tem poder. A única coisa que eu, como pastor, concordo dentro da palavra de Deus é que um pastor levante uma água e consagre ela. Pode, porque a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Então, tudo que você vai comer, você tem que orar. Se você vai beber a água, uma água consagrada, né, ela vai realmente ter o efeito da oração. Agora, outras coisas, patuar, né, as igrejas que viraram centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, na verdade, as Umbanda e Quimbandas e Candomblé, né, os espiritismos, eles não trazem as vergonhas que essas igrejas estão trazendo no meio do povo de Deus, né? Então veja bem que, embora nós podemos não concordar, né, com as praticidades de certas crenças, né, que para nós seria crenças fora da Bíblia, mas o problema é que essas pessoas não trazem os escândalos que as igrejas evangélicas têm trago, né? Entre aspas, as igrejas, sinagoga de Satanás com seus sacerdotes malignos satânicos. Então essas igrejas aí, verdadeiramente, ela tem derrubado muito crente. O problema é que Satanás, ele põe no seu mercado a sua mercadoria. Ele põe na mídia a sua mercadoria. Então você vê, de repente, se você não for uma mulher de oração, de jejum, você não tiver uma visão espiritual, você jamais verá na minha vida, você entendeu? Você jamais verá na minha vida o Espírito Santo de Deus. Porque mesmo que você ouça a verdade, você vai estar surdo com a verdade. Da verdade. Você não vai ouvir a verdade. Seus ouvidos estão cauterizados pelas mentiras. Então você vai querer me combater e não vai ver em mim o poder de Deus, porque Deus não se revela a ímpio. Então veja bem
que como podemos identificar um falso profeta? Então eu vou tirar um exemplo por mim. Vamos dizer por mim. Vamos dizer, faça de conta que eu sou um falso profeta. Faça de conta que eu sou uma pessoa camuflada. Veja bem, você me viu pregando contra maquiagem, contra mulher usando roupa, televisão, Facebook, um monte de coisa, não é verdade? Você foi lá, se inscreveu e disse assim, puxa vida, eu vejo o Espírito Santo de Deus na vida deste homem. Ele está pregando algo que há 30, 40, 50 anos eu aprendi. E hoje não estou nessa igreja porque não existe ela mais, porque se corromperam por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que essas pessoas, então, elas se apegam ao pastor. Assim como eu tenho muitas pessoas que dizem, pastor, Deus me mostrou que o senhor é homem de Deus e tal, lá vai. Bom, se Deus mostrou e confirma. Agora existem muitas pessoas que não são de jejum, de consagração. É igual muitas pessoas que falam, ó, eu vou orar por você, vou fazer isso. Ele não está orando nada por você. Eles não pagam preço. Se você tivesse o direito diretamente, a intimidade de falar com Deus e falasse, Deus, ele está orando por mim, Deus ia falar assim, ele é um mentiroso. E ele está já enquadrado ao lago de fogo eterno, que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, que estará escrito em Apocalipse 22:15, a partir do 15. Então veja bem que nós vemos aí, né, muitos mentirosos, eles anunciam uma coisa e eles não fazem. Eles dizem que ora por vocês, eles dizem que sente as suas dores, mas eles são mentirosos. Então, vamos lá. Eu, porventura, quando eu falo que eu oro por vocês, eu oro por vocês. Agora, é claro, não cito o nome de 28 mil inscritos, mas eu oro pelos inscritos, pelas pessoas que me mandam o WhatsApp, que pedem oração no YouTube, nos comentários, eu oro por eles todos. Deus sabe da minha integridade, eu e a minha esposa missionária. Então, nós apresentamos as causas, inclusive nós temos até causas de pessoas aqui, que na verdade Deus tem ouvido as orações e abençoado a sua vida. Mas a vida de um pastor que prega a verdade é diferente. Então, o falso profeta, ele tem palavra doce. O falso profeta, ele leva um tempo para enganar. Satanás, ele levou um tempo para enganar Adão e Eva. Assim também o falso profeta, ele prega o que você quer ouvir dentro da palavra. Agora que está o problema, é no final da história é que você tem que saber se ele é falso profeta ou mentiroso. Porque aquele que é de Deus permanece com o que ele prega e pratica. Não adianta. Então, como você descobre um falso profeta? Eu estou pregando toda essa doutrina. Você, né, é a favor. Você está ciente que é verdade. Mas eu prego que não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo. Eu prego para vocês no YouTube. Né? E aí, você chega na minha igreja, aí você vê lá, todo mundo, ao contrário do que eu prego, os obreiros, tudo. Então o que eu sou? Falso profeta. Então, isso é a razão. Não quero dizer que você pregue a verdade, chega na sua igreja, na sua igreja que você prega a verdade, lá tem algumas irmãs, algum irmão rebelde, mas se perguntar para eles, olha, você sabe que isso é pecado? Sei. Você sabe que isso é pecado? Sei, porque a salvação é individual. E tem pessoas que o pastor não tem aquela autoridade, porque é um congregado, não pode cobrar. E quando é um membro dos rebeldes, então ele vai cortando e tesourando. Às vezes Deus dá oportunidade para a pessoa se libertar, para a pessoa dar lugar, mas não quer, tem que excluir, tem que tirar do rol de membro. Então veja bem, então esse aí é um falso profeta. Ele prega algo e vive outro. Assim também é como nós vemos esse Defesa da Fé, que pregou tão belo, uns belos sermões, e no final ele distorce. E o problema é que existe um monte de pombagira que, dá o like para esses filhos do diabo. Para mim são filhos de Satanás, correto? Assim como eu estou dizendo para você, que eles, o sujo falando do mal lavado, né? Então eles, em vez de se lavar para falar do mal lavado lá, como eles falam, né? Então eles mentem. Ao invés de pregar a verdade, eles pregam a verdade, chega no final e diz, olha, isso não tem problema, isso não tem importância, e te jogam um balde de água. Então veja, que eu vou dizer uma coisa, o verdadeiro pastor que vive da fé é aquele que vai para a igreja, prega a mensagem, repreende, exorta,
na hora da oferta não dá um centavo, dá 2, 3 reais. Ele termina o culto, ele vai para casa, dá graças a Deus. O verdadeiro pastor é aquele que quando chega em casa não tem um pão para comer. Por quê? Porque muitas das vezes na sua igreja não dá oferta, não dá dízimo, certo? Porque a sua igreja não tem povo com esse grau social para chegar e semear. Porque as pessoas chegam, elas ouvem e vão embora. Assim como fizeram com Jesus. No sermão de praticamente 20 mil pessoas ou mais comeram do pão e do peixe. 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que somam na teologia, dá mais de 20 mil pessoas na primeira multiplicação. E quando Jesus terminou toda a multiplicação, perguntou aonde estava o povo sumiu, desapareceu, só queriam mesmo as bênçãos. Então, irmão, ser um servo de Deus é ser fiel no pouco, porque se Deus não coloca ele sobre o muito aqui nessa terra, fiel, que ele não venha desviar, Deus colocará certamente ele sobre o muito no céu. Então, voltando a dizer, né, ser pastor é você ir para uma igreja, abrir uma igreja, encontrar 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas e falar, vou cultuar, eu vou dirigir o culto aqui como se fosse para 1 milhão de pessoas. Ser pastor é não fazer acepção de pessoas. Ser pastor é orar tanto para os dizimistas, para os que não são dizimistas. Ser pastor é apacentar não os dízimos das ovelhas, mas sim as ovelhas. Ser pastor é levar os nomes das ovelhas para os joelhos, para a oração. Pedir ao Senhor para que mude a história daquele casal, para que mude a história daquelas vidas. Ser pastor é sentir a dor da sua ovelha. Ser pastor é conviver. Ser pastor é chegar e dizer, olha, Deus, nós oramos aqui, Deus não resolveu, vamos subir para o monte e vamos pedir ao Senhor pela sua vida. Ser pastor é o pastor jejuar pelas suas ovelhas. Ser pastor é o pastor querer ver os bens das suas ovelhas. Não querer os bens das ovelhas. Querer ver os bens. Ver o bem das ovelhas, aliás. Ver o bem das ovelhas. Não querer ver os bens, né? Nem vir a mim os bens. Então, o que eu quero dizer para você neste momento? Então, a pessoa ser pastor é quando ele chega na igreja e conta no dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje, irmã fulano não veio? Não. Então nós somos 7 hoje, vamos cultuar ao Senhor como se estivéssemos aqui com 70 mil. Então, em tudo dai graça, aonde há 2 ou 3 reunidos com o nome de Jesus, Ele está presente. O que Deus está procurando não é quantidade, é qualidade. E a qualidade não tem que começar, não tem que estar dentro da nave da igreja, no meio, tem que estar em cima do altar. Começa em cima do altar, para que na portaria o fogo chega com a rajada pentecostal. Então, ser pastor é você hoje perguntar para sua esposa o que tem hoje para comer. Ela diz, hoje não tem nada. O que deu de oferta? Também não deu nada. Então o que tem para comer? Arroz puro, feijão puro. Você levantar o feijão ou o arroz e dizer, Senhor, graça eu te dou. Eu estou comendo esse feijão ou arroz puro porque o Senhor me deu. Mas aqueles lá que não tem nenhum arroz para comer estão glorificando o Senhor. Será que esses aí são pastores? Será que eles se Deus chegasse e tirasse essa fortuna desses mercenários, será que eles poderia dizer o que eu estou dizendo aqui? Ser pastor é repudiar a riqueza deste mundo. Ser pastor é dizer não para Satanás, quando Satanás chegou lá em Lucas 4 e ofereceu a riqueza para Jesus e ele disse, não. Então veja bem, o que o diabo não conseguiu com Jesus, conseguiu nas masmorras de Satanás. Agora, ser pastor é ter ovelhas de verdade, não ter lobos, e nem bodes, e nem cabritos. Que Deus abençoe a todo mundo. É isso que eu quero dizer. Ser pastor é suportar as provas, as tribulações. Às vezes você não sabe o que você vai comer amanhã, mas você espera no Senhor. Se não tem de dia, tem de noite. Uma hora eu vou contar mais um pouco de experiência aí. Que Deus abençoe vocês. E até mais. A paz do Senhor. Clica aí no like. Deixa o like. Faça alguma coisa aí. Inscreva-se. Faz o que bem Deus tocar no teu coração. Fui.